Mais FM. Venha sintonizar nesta rádio 102.9 e venha ser feliz, venha participar do grande amor que existe no coração da 102.9. Estamos juntos! E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Vamos celebrar, vamos cantar com a Mais FM, o som que nos faz dançar. Músicas que alegram, mensagens que inspiram. Vamos viver a fé com alegria sem parar. Mais FM, a rádio que nos faz voar, com palavras de amor e fé. Estamos juntos aqui, vamos celebrar, vamos cantar. A Mais FM é o som que nos faz brilhar. Venha renovar a sua semana e receber direcionamento do céu. Sua semana muito melhor. Adoração, palavra e presença de Deus. Esperamos por você na Adebras. Culto, terça de primeira, às 7h15 da noite. Avenida Celso Garcia, 560. Direção geral, Bispo Samuel Ferreira. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/maisfm 102.9. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. Mais FM, mais de Deus pra você. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais, com o Bispo Samuel Ferreira. São Paulo, bom dia São Paulo, bom dia Brasil. Nós estamos chegando com mais um debate, mais um debate na 102.9. Aqui você sabe, muito mais FM, a Mais FM, nós somos muito mais você, a Mais FM 102.9. Você sabe que esse debate é dirigido e apresentado pelo Bispo Samuel Ferreira, mas hoje eu, pastor Calixto, vou com você até meio-dia. E olha, nosso tema hoje é daqueles de pegar fogo mesmo, tá bom? Então, olha, você não pode esquecer que você vai entrar hoje aí, né? Infelizmente, nós tivemos um probleminha aqui no nosso WhatsApp, mas hoje você vai poder entrar com a gente aí, conversar com a gente, falar com a gente, dar a sua opinião aqui, mandar sua mensagem pelo Instagram e também pelo YouTube, @maisfm 102.9. Tanto no YouTube quanto também no Instagram. E nós estamos esperando, tá bom? Sua resposta, você também pode entrar aí, não é? Pelo nosso www.maisfm102 ou 1029.com.br.
É importante você acompanhar. Gente, o tema hoje vai pegar fogo. O tema do nosso debate hoje, meu Deus do céu, o que vai dar? Todas as mortes acontecem pela vontade de Deus. Olha, vou repetir o tema para você. Todo mundo que morre hoje é pela vontade de Deus? Meu Deus do céu. Vamos lá. Então você não pode deixar já de responder a nossa enquete. Você vai entrar aí, ó. Todas as mortes acontecem pela vontade de Deus. Até agora tá empatado 50% para cada lado. Aí vamos entrar com os nossos debatedores, que eu vou apresentar eles hoje aqui para você. E olha, o tempo tá pegando fogo. Para mim não esquecer, para cumprir a promessa, atenção todo o povo de Porto Feliz, Deus abençoe a todos vocês, todo o povo da Adebrais, do Ministério de Madureira em Porto Feliz. Olha, obrigado pela recepção de vocês, aí vocês são maravilhosos, sem falar o pastor de vocês, não é mesmo? O pastor de vocês, a pastora de vocês, não tem nem o que falar. O casal de Deus, a todos os irmãos de Porto Feliz e a todo o povo do Nordeste que está me cobrando já aqui, também a Paraíba, olha o povo da Bahia, Deus abençoe a todos vocês e também todo o Vale do Paraíba que está acompanhando aí a 102.9. Deus seja louvado pela vida de vocês. E olha, quero apresentar aqui nessa manhã, apresentar a vocês os nossos debatedores, o querido pastor Luciano Scala, que é pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção, graduado em filosofia e teologia, pós-graduado em bioética pastoral da saúde, em gestão executiva. Meu Deus do céu, hoje aqui a coisa tá boa. Então, querido pastor, mais uma vez, que bom te receber aqui. A paz do Senhor, bom dia. Bom dia, pastor, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor aos demais pastores que estão na mesa. Que Deus abençoe todos vocês que estão ouvindo e também assistindo o programa de hoje. Eu tenho certeza que vai ser um debate bem interessante. Já digo que é um debate extremamente difícil, complexo, mas vamos lá. Se Deus quiser, vamos aprender juntos. Vamos junto, no nome de Jesus. Olha, recebendo aqui com muita alegria também o querido reverendo Amaury de Oliveira. O querido reverendo faz parte da Igreja Presbiteriana da Penha. Ele é teólogo pelo Seminário Presbiteriano. Glória a Deus, que alegria, pastor, te receber aqui. E é uma bênção de Deus. O senhor é mestre em ciências também, da religião. Meu Deus do céu, pela Universidade Mackenzie. Ô reverendo, que alegria te receber nessa casa. Alegria também, Antônio Calixto, é bênção estar aqui, conhecer irmãos queridos e conversar sobre as escrituras sagradas, né? E sempre um privilégio ter a comunhão, mesmo que seja a comunhão do debate. E o debate enriquece, o debate enobrece, né? É precioso. Isso é muito bom. E olha, não menos querido, tá do lado esquerdo, mas muito querido, o querido pastor Joaquim de Andrade, que é diretor executivo da CREA, o Centro Religioso de Estudos de Formação Apologética, graduado em História, bacharel em Teologia pela Faculdade Batista, é pastor da Igreja Batista Ágape. Meu amigo, que bom te receber aqui. Hoje parece que a coisa vai pegar fogo. Vai mesmo. Bom dia, pastor Calixto, bom dia, Luciano, bom dia, reverendo Amaury, bom dia, Djal. Bom dia você aí, o nosso querido ouvinte da Mais FM. É um prazer estar aqui nesta manhã, vai pegar fogo mesmo. Olha, que alegria receber aqui hoje, e a coisa tá boa mesmo, né? Gente até da Itália aqui hoje, olha ali, ó. Recebendo aqui o querido pastor Djal, pastor da Igreja Comunidade Rara de Itapevi, pós-graduado em interpretação bíblica, mestre em teologia e coordenador do polo do Seminário Batista Livre de Itapevi. Pastor, que alegria te receber aqui. Graças a paz, pastor Calixto, todos os pastores que estão aqui na mesa. Para mim é uma honra poder estar aqui mais uma vez. E eu gostaria de mandar um abraço ali para a galera da nossa igreja, Comunhão Rara em Itapevi. Galera que está lá no polo do Seminário Batista Livre também estudando com a gente. Que legal. E
Para mim é uma honra conhecer todos aqui pessoalmente. Amém? Que legal, que bom que vocês vieram. Gente, olha, já entra aí na nossa enquete, vai respondendo a enquete do programa. Você não pode deixar de responder. Você vai entrar em contato conosco hoje pelo Instagram, pelo WhatsApp, @maisfm 102.9. Saudar aqui a todos vocês, os queridos debatedores, em nome do Bispo Samuel Ferreira. Ele não está podendo estar aqui esses dias, está de viagem pela obra de Deus. E eu queria agradecer em nome dele, todos vocês, sejam muito bem-vindos. Vocês têm a liberdade aqui na Mais FM para falar mesmo, expor. E olha, eu tô achando que o pau vai pegar hoje aqui, hein? Eu não sei não, o pastor Joaquim disse que veio mesmo, pronto. E é o querido pastor Joaquim, os 2 minutos para suas considerações iniciais. Fique à vontade. Muito obrigado, reverendo Calixto. Olha só, reverendo. Reverendo já Calixto, está me transformando em presbiteriano. Já te transferiu, olha só. Aleluia. Bom, a verdade é que a maioria das pessoas, elas atribuem aí todas as mortes à vontade de Deus. Eu, mesmo assim, né, que algumas pessoas, de certa forma, morrem aí como resultado, por exemplo, de desobediência direta à vontade de Deus, então alguns entendem que esta é a vontade de Deus. Por outro lado, a gente entende que Deus decretou que nenhum homem viveria para sempre. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Então nós sabemos que Deus já estabeleceu isso. Por outro lado, o que dizer, por exemplo, daqueles cujas vidas aí são terminadas, por exemplo, por outros enquanto estão aí no auge? Essa morte de fato foi a vontade de Deus? Então, essas mortes são a vontade de Deus? O que dizer, por exemplo, de pessoas que morrem aí por suicídio, pela negligência, por exemplo, de outros, erros médicos, por exemplo? O que dizer? Pessoas que se entregam ao estilo de vida destrutivo, como prostituição, drogas, alcoolismo. O que dizer dessas pessoas, né? Alcoolismo crônico, por exemplo, abuso de drogas, tabagismo e tantas outras coisas. Então, é a vontade de Deus que morram no momento em que morreram? Eu tenho inúmeros exemplos aqui que a gente vai dar e eles poderiam ter vivido mais se ficassem, por exemplo, se tivessem evitado essas situações complicadas aí, de fazer certas coisas que tivessem adotado um estilo de vida diferente daquilo que Deus estabeleceu para elas. Então, eu entendo à luz de textos que eu vou citar aqui, que não é a vontade de Deus que algumas pessoas morram em determinadas situações. Olha só, muito obrigado, querido pastor Luciano. E aí, pastor Luciano, agora como é que fica esse negócio? É ou não é a vontade de Deus a morte dessa pessoa? Vamos lá, o tema, no meu ponto de vista, é um tema complexo, ele é difícil, eu tive um pouco de dificuldade para estabelecer a minha linha, para apresentar aqui para os ouvintes e também para os demais debatedores. Porém, olhando para os textos da Bíblia, como por exemplo o texto de 1 Samuel, no capítulo de número 2, versículo de número 6, que vai nos dizer: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer ao Seol e a faz subir dali. Textos como esse e alguns outros que nós vamos apresentar no decorrer do programa são textos desafiantes para nós pensarmos acerca dessa temática. O que o nosso pastor colocou aqui foi acerca desse atributo da bondade de Deus, que parece que ele entra em conflito, a bondade com a soberania de Deus, nesses momentos que nós pensamos acerca da morte. Então não é fácil. Porém, olhando para esse texto, olhando para o texto, por exemplo, lá de Eclesiastes, no capítulo de número 3, onde vai dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas, e o próprio sábio ali que colocou essa fala, ele próprio também completou dizendo: há tempo de nascer e tempo de morrer. Então dá a impressão, olhando para esses textos e alguns outros textos de Salmos, por exemplo, que Deus é aquele que dá limite à vida do homem, ele que põe fim. Existe um plano de Deus para a vida do homem e esse plano não pode ser impedido. Jó 42, versículo de número 2. Será que ao se tratar de vida e morte existe um limite para o agir de Deus? Será que a soberania de Deus ele também não alcança esse aspecto? Então é um tema que nós precisamos refletir não somente teologicamente, mas também filosoficamente, porque nós não podemos entrar em conflito com os atributos de Deus. Olhando por esse aspecto, eu entendo que sim, que Deus é aquele que dá limite à vida e que a nossa vida, ela está contada
pelos dias que Deus determinou. Olha só, e aí, pastor Jal, como é que fica? Deus tem, Deus faz, Deus determina, Deus limita. É isso mesmo? Essa criança, esse adulto, foi Deus que cortou essa existência? Nós todos aqui que estamos na mesa cremos que Deus ele é soberano e agindo Deus, quem impedirá, né? Agora, eu consigo ver dentro dos textos que a morte, ela não é meramente assim uma vontade de Deus. Ela é eu vou partir da premissa de que a morte ela é uma sentença de Deus. As mortes elas não ocorrem por mera vontade. Gênesis 2:17 vai dizer: e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que morrer, dela certamente morrerás. No dia que comer. No dia que comer, certamente morrerás. Você está dizendo que a morte está mais ligada a uma sentença do que uma vontade direta de Deus? Isso, porque o texto de Tiago 1,15 vai deixar claro isso. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, para mim, a morte ela é uma sentença após a queda do homem. Antes da queda não era o plano, apesar que nós vamos ver o texto dizendo que Deus ele já tinha dado o cordeiro desde antes da fundação. Mas dentro da presciência, ele viu que o homem ia cair e ele preparou o cordeiro. Você está dizendo que essa onisciência de Deus é daquele Deus, não é só a onisciência no caso daquele que vê, mas daquele também que se antecipa ao fato. Porque se a gente for falar que é vontade, então já o pecado de Adão já era uma vontade de Deus que acontecesse. Aí Deus não tinha o porquê o castigá-lo se o próprio Deus fez a vontade dele. Meu Deus do céu, querido reverendo Amaury, agora é com o senhor, explica para nós como é que é essa questão. Então, eu entendo, né, que cada morte de fato tem a ver com a vontade de Deus. Eu não consigo encontrar ou perceber, enxergar isso nas escrituras de um Deus que não queria e a vontade dele foi frustrada. Entendi. Eu não consigo imaginar um Deus soberano, e aí entendo que todo crente entende que Deus é soberano, um Deus todo-poderoso, que poderia evitar uma determinada morte, não a evitou. Não a evitou porque não conseguiu, porque não podia evitar, ou porque era vontade. Ele tem um plano, ele tem um caminho, né, a despeito daquilo que acontecerá, que a nosso olhar é ruim, de fato é ruim, mas Deus tem, como diz as Escrituras, seus caminhos na tormenta, né? Ou seja, aquilo que aparentemente é contraditório, é frustrante, é caótico, mas para Deus, não. Deus está caminhando com seus propósitos muito definidos, muito claros, e Ele controla e contingencia todas as coisas, né? Jesus, em Mateus 10:29, disse: não se vendem 2 passarinhos por 1 quarto, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Ou seja, se Deus controla pardal... O senhor está dizendo então que até os animais, essa morte é um controle e uma vontade de Deus? Isso, é o que Jesus está dizendo, né? Jesus está dizendo que nenhum passarinho cai sem o consentimento do vosso Pai. Ou seja, Deus controla. Um controle absoluto. Absoluto. É assim que entendemos, né? Deus soberano nas Escrituras. Meu Deus do céu, e qual que é a sua opinião? É importante demais você responder a nossa enquete da 102.9. Olha, já tá pegando fogo, e antes de qualquer coisa, mandar um abraço ao querido pastor Beto, que é pastor da Adebras Bom Retiro. Beto, Deus te abençoe, querido. Beto, um teólogo brilhante, acompanhando o debate aí, vai mandar sua opinião também, @maisfm 102.9. Qual é a sua opinião? Todas as mortes são da vontade de Deus? Todo mundo que morre? Pastora Joaquim, como é que é esse negócio? Deus é soberano. Pode, a Bíblia vai perguntar para nós, pode algum dos seus planos ser frustrado? Quando o reverendo está me dizendo aqui, como é que pode? Parece que a vontade do ser humano, no caso da morte, fica acima da vontade de Deus, pastor Joaquim? É muito simples. E não negamos a soberania de Deus. Agora, essa questão do determinismo é um outro debate, mas olha a gente só, tem que analisar. Vamos fazer um. Alguns casos, como por exemplo o caso de Caim e Abel.
Qual era a vontade de Deus? Eu pergunto, nesse caso de Caim e Abel. Porque Caim matou seu irmão. E aí ele estava com uma raiva, induzido por essa raiva, né? Por ciúmes, o que ele fez? Interessante, porque Deus ficou satisfeito com esse fato de Caim matar Abel? Não, Deus não ficou satisfeito. Deus revelou o seu descontentamento aí a Caim em termos muito fortes. Então Deus deixou bem claro que não deveria ter morrido do jeito que, por exemplo, Abel morreu. O sangue de Abel clamava por quê? O sangue de Abel clamava por vingança, porque a morte de Abel não foi natural. A morte dele não foi natural. Então Abel tinha sido interrompido aí no auge, eu diria, da sua vida. Então nem ele, nem Deus estavam felizes aí. Daí a indignação de Deus com relação a Caim, né? Como que Caim tinha feito, e o clamor de Abel por vingança. Então nós não podemos dizer, nesta circunstância, que Abel morreu pela vontade de Deus. Simplesmente porque não era esta a vontade de Deus para Abel, que Abel morresse naquele momento em que ele morreu. Então a morte de Abel só pode ser atribuída a quê? A vontade assassina de seu irmão Caim, e não a vontade de Deus. Então, por essa razão, Deus não disse, parabéns, Caim. Você está fazendo a minha vontade. O senhor está dizendo, então, que a rejeição e o que prova que Deus não tinha vontade nessa morte é porque Deus repreende a Caim pelo que ele fez? Deus pronunciou uma maldição sobre Caim e declarou ele um fugitivo, um andarilho. Então, Caim foi expulso da presença de Deus, se tornou, vamos dizer assim, um vagabundo, né, por ter encerrado prematuramente a vida do seu irmão. Isso está lá em Gênesis 4:3. Passado algum tempo, Caim trouxe alguns dos frutos da terra, e aí, olha só o que vai dizer no versículo de número 7. Mas se fizeres o que é certo, não serás aceito. Mas se não fizeres o que é certo, o pecado está à tua porta. Ele deseja ter, mas tu deves dominá-lo. Então Caim disse a seu irmão Abel, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor disse a Caim, onde é que está seu irmão? Abel, ele disse, não sei, respondeu ele. E Caim disse, sou eu, guardião do meu irmão? Interessante, no verso 10 diz assim, o Senhor disse, o que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. Verso 11, agora você está sob maldição, expulso da terra que abriu a boca para receber das suas mãos o sangue do seu irmão. Quando você trabalhar a terra, ela não dará mais as suas colheitas para você. Você será andarilho, inquieto na terra. E aí, 1 João, capítulo de número 3, verso 10, vai dizer, nisto conhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Meu Deus do céu, a coisa vai pegar fogo aqui. Olha, eu preciso divulgar aqui, pastor, porque agradecer a nossa técnica, que o nosso técnico aqui, que é fera demais, já conseguiu dar um jeito, gente. Agora você pode entrar aí, ó, no WhatsApp 11, você que tá de fora, 11 50 50 50 90. Vou repetir para você, 11 50 50 50 90. Agora é direto. Você entra e manda a sua mensagem, manda uma mensagem de voz que nós queremos ouvir você aqui. Pastor Joaquim, para terminar. O verso 12 e 13. Diz assim o verso de 11 e 12. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Verso 12. Não sejais como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque suas próprias ações eram más e a de seu irmão era justa. Meu Deus do céu, pastor Luciano, é com o senhor agora, companheiro. Pois é desafiante olhar para esses textos, não somente esse, mas alguns outros, e tentar criar uma harmonia nesse sentido da soberania de Deus e no princípio de bondade de Deus. Existe um conflito aí, porque aparentemente nós olhamos, Deus não tinha esse plano, mas por que então aconteceu dessa forma? Deus poderia intervir, por que Deus não foi e impediu que isso acontecesse da forma que aconteceu? Se Deus poderia impedir e não impediu, se Deus poderia permitir que ele vivesse mais e não impediu, será que não existe uma falha no sentido de bondade de Deus nesse aspecto?
Então, assim, é desafiante pensar. Eu não vejo como simples esse tema, porque entra em choque essas questões. Nós temos várias mortes que aparentemente elas são prematuras. Nós temos morte de crianças, nós temos morte de crianças que nascem e pouco tempo depois elas morrem. Fica difícil nós conciliarmos criar uma harmonia nesse sentido. Por isso que eu entendo que a forma mais razoável de nós pensarmos, pelo menos no meu ponto de vista, é que está determinado por Deus. Nesse sentido, eu acredito no livre-arbítrio, mas pela presciência de Deus, eu me entendo que Deus já tem os nossos dias contados, conforme está lá no Salmo 139, versículo 16, que vai nos dizer: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Aqui eu entendo que esses dias estão contados pela presciência de Deus. Exatamente isso. Olha só, e aí, pastor João, como é que fica? Os dias estão determinados por Deus? Os dias, eles estão contados, estão escritos. Tudo que iria acontecer no decorrer da vida de cada ser humano está escrito, porque Deus, ele é soberano e ele conhece, ele é presciente, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Então, se nós formos olhar pela perspectiva de alguém que sabe tudo que vai acontecer, é fácil ele chegar e escrever os dias em cima daquilo que ele conhece. É diferente de nós que não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Mas Deus sabendo, ele pode sim escrever o livro e fechar o livro com todos os nomes que chegarão na glória. O pastor Joaquim, ele estava falando sobre a repreensão de Deus a Caim, né? Então, como o tema é se todas as mortes ocorrem por vontade de Deus, se fosse a vontade de Deus que Caim matasse Abel, por que Deus repreendeu Caim? Se fosse da vontade de Deus que o Adão, ele pecasse, por que Deus proibiu ele de comer o fruto? Então aí que entra o choque, né, da soberania de Deus com a liberdade humana. Como o pastor Luciano ele estava falando, entra um conflito aí, mas eu já não consigo ver esse conflito, porque o homem ter liberdade não vai de maneira nenhuma desabonar a soberania de Deus. Porque se o pastor crê que Adão tinha livre-arbítrio, né? Não. Não? Então, porque assim, todos nós cremos que Adão ele tinha livre-arbítrio. Uns calvinistas têm a ideia de que ele tinha o livre-arbítrio pleno e só ele teve, né? E aí quando Adão ele peca, ou quando ele tem o livre-arbítrio, não deixa de Deus ser soberano. Por que hoje nós temos a liberdade de fazer escolha poderia deixar Deus de deixar de ser soberano, né? Então assim, nós somos livres, colhemos muito fruto do que nós fazemos, e Deuteronômio 30:19 vai deixar bem claro isso. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Meu Deus. Então, assim, está nas nossas mãos muitas coisas que vão acontecer na nossa vida. Deus, ele sabe, Deus, ele tem lá no livro da vida anotado quantos dias nós iremos viver, mas isso não implica que ele tenha determinado tudo que nós vamos fazer. Porque se nós falarmos que Deus ele determina tudo que nós vamos fazer, nós vamos atribuir a Deus o estupro, o assassinato, crianças sendo mortas, abusadas, como todas tsunami, tragédias. por exemplo, aquelas pessoas que morreram o Holocausto, por exemplo. O Holocausto, Hitler, por então exemplo. não tem como fugir da ideia de que se nós atribuirmos que tudo foi determinado por Deus, que Deus também é o criador do mal e do pecado. Meu Deus do céu, reverendo Amorim. Só que por outro lado, reverendo, eu queria o senhor por o seguinte: se Caim matou Abel fora da vontade de Deus, então parece que Abel morreu antes do tempo. Se Abel morreu antes do tempo, então parece que Deus não determinou seus dias de vida, como o Salmo 139. Quem determinou foi Caim, né? Quem determinou foi Caim, porque Caim teve o poder de cortar
que o nosso querido pastor Luciano leu muito bem o texto lá, que todos os meus dias estão determinados por ti. Reverenda Mauri, como é que fica essa questão? Já o pau vai quebrar aí. Não deixa de responder a enquete, manda a sua pergunta aí pelo WhatsApp. Tá bombando aqui, já o pau vai cantar. Então, deixa eu começar aqui, né, por um pouco da minha trajetória. Num dado momento eu fui muito simpatizante do ateísmo. Por causa de olhar para a Bíblia e achar inconsistente, incoerente certas coisas. E o que me fez me encurvar diante do Deus da Bíblia foi exatamente entender que pelo mundo afora existem mais de 10 milhões de deuses e nenhum deles é igual ao Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é o único que não cabe dentro da cabeça humana. Todos os outros trabalham debaixo da contingência, do raciocínio, do pensamento, dos pressupostos humanos. Quando eu olho para a Bíblia é um livro que me humilha. A Bíblia é um livro que me envergonha. A Bíblia é um livro que me coloca, como ela mesma diz, um verme. Nada, diante da grandeza de Deus. Nós achamos que somos muito, sabemos muito. Quando nós olhamos para a Bíblia é complicado. A Bíblia é um livro extremamente difícil e humilhante de fato. Por exemplo, quando nós colocamos aqui a ideia que Armínio colocou para resolver essa equação, colocando a presciência de Deus, não resolve nada. Por quê? Se Deus sabia que Adão ia cair, e Deus criou Adão sabendo que ele ia cair, não existia chance de Adão não cair. Se Deus é presciente, se Deus viu antes de acontecer, se tem uma ciência anterior, nada mudará o destino. Se Deus já equacionou, se Deus já viu todo mundo que será salvo no final e permitiu que a história acontecesse, Deus está conduzindo essa história. Não é só uma permissão de Deus, é um plano de Deus, é um propósito de Deus em tudo que acontece. Isso não é determinismo, né? Isso é só Deus sendo Deus, soberano, eterno, atemporal, espacial, e nós, seres humanos, que vivemos dentro de uma dimensão tempo e espaço criada por Deus, somos limitados. Vivemos numa realidade de limitação, né, absoluta, e às vezes queremos fazer uma gestão de algo maior e entender coisas que são, como diz a própria palavra, inescrutáveis, né? Coisas que são insondáveis, que tem a ver com a grandeza de Deus. Olha só, quando a gente fala de Abel e Caim, né, por que Deus não evitou a morte de Abel? Deus ficou frustrado, não queria que Abel morresse, tinha um plano para a vida de Abel, tinha ações que ele desenvolveria com Abel aos 40 anos, aos 50 anos, e veio Caim de uma forma livre, exercendo seu livre-arbítrio, e foi lá e interceptou o plano de Deus e frustrou o plano de Deus. Não. Um exemplo mais clássico até. Atos 12 nós temos. Herodes se levanta, persegue a igreja e mata Tiago ao fio da espada. E prende Pedro para matar depois da Páscoa. E Deus vai lá, manda o anjo e livra Pedro da prisão. Por que Deus livrou Pedro e não livrou Tiago? Deus gostava mais de Pedro? Ou seja, há um governo soberano de Deus. Eu não tenho a menor ideia por que Deus permitiu que Tiago fosse morto. Eu, como pastor, imagina se eu fosse pastor dessa igreja e tivesse que consolar o filho do Tiago, a mãe do Tiago, que era... que pediu que um filho estivesse à esquerda, uma à direita, e agora o cidadão bebeu o cálice de Jesus, que foi morrer. Então, assim, quando falamos da soberania de Deus, há coisas inescrutáveis a nós. Não funciona com a nossa lógica matemática, cartesiana, de seres humanos. Deus não cabe aqui dentro, é por isso que eu creio nele. Olha só, nós temos uma pergunta aí, pastor Joaquim, eu acho que muito dentro disso, mas também Apocalipse 4, talvez seja essa a nossa dificuldade de entender, porque Apocalipse 4, ninguém consegue definir esse Deus. O próprio João, ele disse, e olhei e vi um assentado sobre o trono. Ele não define, ele diz, eu vi um. E depois ele diz, a semelhança de. Ele não consegue definir esse Deus, é um Deus indefinido. Porque a hora que o homem conseguir definir quem é Deus, parece que ele deixa de ser Deus. Exatamente. Não é? Então Deus é um Deus indefinido.
E aí, pastor Joaquim, eu quero que o senhor explique para nós como que a gente concilia essa coisa de é vontade de Deus, não é? Se eu limitar que fulano morreu fora da vontade, que não é a vontade, existe a vontade permissiva, a vontade soberana, é tudo uma coisa só. Olha só o que pergunta a Leidmar, psicóloga, a nossa ouvinte. Todas as coisas que acontecem, somente se Deus permitir, mas nem tudo é vontade de Deus. Porém, escolhas humanas podem mudar o que Deus escreveu, sonhou para nós, tudo foge da vontade, é isso? É tudo que foge, a vontade tem um preço. Ou seja, o que ela está dizendo é o seguinte: Deus é soberano, mas parece que o homem também tem participação das suas escolhas e tem alguma participação da vida aí. E ao sair fora da vontade de Deus, sofre consequências que pode ser boa ou ruim. Pastor, aleluia, Joaquim, tá embalada a cabeça, não tá não? Não. Para mim tá muito claro. Sim, senhor. Muito claro. Na verdade, o pastor Jal leu aqui Deuteronômio, capítulo de número 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Então vamos dar o exemplo de Adão. Deus estabeleceu o que para Adão? Adão não tinha a natureza caída como eu tenho. Deus estabeleceu a vida. O propósito de Deus não era que Adão comesse o fruto proibido, muito menos Eva. E aí o que a gente vê? A gente vê a humanidade, infelizmente, por causa do seu livre-arbítrio, fazendo essas besteiras. Agora, após o dilúvio, o que Deus fez? A gente vê Deus dando um mandamento para toda a humanidade. Qual era o mandamento definitivo? Era não matar uns aos outros. Então, Deus disse para não matar uns aos outros de uma forma ilegal. Então, assassinato foi declarado como uma ofensa digna de pena capital. Então, quem, por exemplo, matasse outra pessoa, Deus estabeleceu que essa pessoa seria morta. Porque matar outra pessoa sem autorização divina é claramente contra a vontade de Deus. Qualquer um que morresse assim, por homicídio, por exemplo, obviamente não morreu pela vontade de Deus, mesmo que Deus permitisse isso. Esta não era a vontade dele. Então, muitas vezes, algumas coisas acontecem sem ser a vontade de Deus, mas ele permite. Então, embora Deus tivesse decretado que todos os homens acabariam morrendo por causa do pecado original, ele pretendia o quê? Ele pretendia que as pessoas não matassem umas às outras. Então Deus pretendia que as pessoas vivessem até a velhice. É o que ele estabeleceu, que elas morressem apenas quando o corpo delas ficassem frágeis aí e não pudessem mais abrigar as suas almas. E é interessante porque quando as pessoas devem morrer na velhice avançada, e por causas naturais, e isso é o que Deus estabeleceu. E Gênesis 9:1 diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 9:2. E todos os animais selvagens, grandes, pequenos, todas as aves e peixes terão medo de você. Eu os coloquei em seu poder. Eu dei a vocês como alimento, assim como lhes dei cereais e vegetais. Mas vocês nunca devem comer animais que ainda têm sangue. E o assassinato é proibido. Gênesis capítulo 9, verso 5. Que matam pessoas devem morrer, porque qualquer pessoa que assassinar deve ser morta. Sim, vocês devem executar qualquer um que assassinar outra pessoa, pois matar uma pessoa é matar um ser vivo feito à imagem e semelhança de Deus. Aí no versículo 7, agora vocês devem ter muitos filhos, repovoar a terra, sim, multiplique-se, encham a terra. E agora, pastor Joaquim, a linha que o senhor está dando aí para nós é que parece que a morte na velhice é uma morte natural. Isso, essa sim é plano de Deus. Isso. E como é que fica aquele bebezinho que acabou de nascer e morre? Então, são inúmeros os fatores. A gente pega, por exemplo, o caso de Judas. Judas foi escolhido por quem?
por Jesus. Ok. Judas viu as maravilhas e Jesus, até eles se alegraram, e Jesus disse assim, vocês devem se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ok. Então por isso a gente tem que entender o que Deus diz lá. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não então são aí tem os vossos outro pensamentos. debate aí que eu já queria propor para a rádio. Então, é o seguinte, se Jesus escolheu Judas e disse para ele que o nome dele estava escrito no livro da vida, e depois Jesus chamou ele de demônio, e é claramente que Judas é condenado, então Jesus apagou o nome dele do livro da vida? Então o próximo debate é esse. Tá escrito lá, pode ser apagado? Olha, eu tenho um ouvinte aí com áudio do nosso WhatsApp, que é 11 950 50 50 90. Você que tá em São Paulo é direto, não é? 950 50 50 90. Tem o áudio aí? Vamos ver aí, porque olha, pastor Luciano, o pastor Joaquim tá querendo prevalecer sobre todos nós, e ele tá vindo mostrou para nós que a longevidade é a vontade de Deus, que essas mortes antecipadas como a de Abel, que Deus não tem nada a ver com isso. Eu quero saber se é verdade. Tá o áudio aí? Solta o áudio, vamos ouvir o nosso ouvinte. A paz do Senhor, irmãos. Sou o Hércules aqui da Assembleia de Deus, Ministério Perus. Congrego com o pastor Geraldo, em Becujuru. Para mim, eu acredito que a morte nem sempre é a vontade de Deus, mas sim a permissão de Deus. Porque temos o livre-arbítrio. E às vezes o plano de salvação já chegou na vida da pessoa, mas por ela não aceitar, escolheu o caminho que levou à morte. E eu acredito que dessa forma não foi a vontade de Deus, foi uma escolha errada. Olha só que coisa, pastor Luciano, existe a vontade soberana, é isso, Deus determina, e existe a vontade permissiva, como diz esse irmão, Deus permitiu, mas, segundo ele, não é vontade de Deus que alguém morra antecipado. Como é que é essa história, pastor? Dá para entender? Esse negócio de morte antecipada é complicado, né? Porque nós trabalhamos aqui, e alguém citou aqui na mesa, questão de holocausto, e a gente poderia ir até mais além. A questão, por exemplo, da pandemia. E quantos crentes fiéis morreram na pandemia, e quantos não morreram? Nós temos acidentes aéreos aí que acontecem, e às vezes todos morrem e sobrevive um. Uma pessoa no meio lá sobrevive. E aí? Será que a pessoa que morreu desta forma, será que ela morreu de forma antecipada? Será que a gente consegue passar na frente de Deus? Deus determinou que eu iria viver até os meus 80 anos e de repente no meio do caminho eu falo, não quero viver mais, vou me suicidar. Será que eu frustrei essa ação de Deus? Porque nós entramos nesse dilema. A questão, por exemplo, da pandemia, quantos ficaram infectados, foram internados e saíram? Por que eles saíram? Porque eu particularmente acredito que ninguém vai morrer na véspera, vai morrer no dia que já está determinado. Então você acha que todos que morreram na pandemia morreram porque era a vontade de Deus? Sim, eu acredito que então sim. A pandemia era a vontade de Deus. As pessoas que morreram na pandemia, eu entendo que elas morreram porque existia um limite para a vida delas e ali foi determinado por Deus. Sim, por isso que eu disse, morreu principalmente idosos, né? E também pessoas novas, bebês morreram. Sim. Tanto é que tem vacina para bebê agora. Então, e aí que tá, pastor. E quantos tiveram e não morreram? E qual foi a questão qual foi o critério de Deus? Deus falou assim, não, esse daqui, esse sim, esse aqui não. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que aqueles que morreram estava de fato determinado para que eles vivessem até aquele momento e que eles morressem ali. É assim que eu entendo. É um limite, é um desafio. Aquilo que o reverendo colocou aqui, uma das frases que ele disse, que ao ler a Bíblia, nós nos tornamos... Desculpa, me fugiu agora a palavra exata. A Bíblia nos humilha porque... Nos humilha, exato. A Bíblia nos humilha, porque de fato a gente serve a Deus não porque nós compreendemos Deus na sua totalidade. É exatamente por isso. Nem o João compreendeu, né? Exatamente. Falou, é semelhante, é algo parecido. Não dá não tem uma descrição precisa, do que é Deus. Então, é aqui que eu entro no meu dilema. Como que é esse caráter desse Deus, né? Pastor, o senhor permite, pastor Luciano, o senhor está dizendo, claro, não é porque eu não entendo
o porquê que isso acontece, essa morte, Sim. Que não quer dizer que ela não está dentro do plano e da soberania Exato. de Deus. Porque todos nós aqui que somos pastores, e não sei se todos aqui são pastores que dirigem igreja, já tiveram que fazer um velório, já tiveram que ir lá consolar uma família. E quantas vezes nós olhamos para uma morte precoce? Vou dar o exemplo dessa menina Vitória, né? Essa menina que está sendo comentada. 17 anos. Vamos dizer que isso foi a vontade de Deus para a vida dela? Então, como que eu consolo essa família? Olha, Deus tinha um plano para essa menina, mas infelizmente Deus... São eles fatores. Ela deve ter se envolvido com pessoas que não deveria ter se envolvido, e aí então, aconteceu isso. O que eu digo, dizer, pastor? Por exemplo, sabe o que eu diria? Mas a morte não pode ser um juízo? É cruel, ou seja, dizer que a morte de um pecador que está andando no caminho errado é uma não vontade de Deus, ou seja, é juízo de Deus às vezes. Não estou dizendo aqui no caso da menina, estou dizendo assim. O salário do pecado é a morte. O sujeito fez as escolhas erradas e morreu. Mas deixa eu só amarrar essa ideia aqui. Esse exemplo da menina, eu acho um exemplo interessante. Até peço desculpas, porque a gente tem que usar um exemplo de uma pessoa que tá sofrendo a exatamente, família mesmo tanto. Nos perdoe, não é frieza da nossa parte utilizar como exemplo, mas quando nós, pastores, temos que consolar uma família, eu já passei por isso, de ter que fazer sepultamento de bebê recém-nascido, de chegar para uma mãe que vai enterrar um filho. Já aconteceu isso comigo e com os pastores também. O que nós vamos dizer? João capítulo 13, versículo 7, nós não entendemos o que o Senhor está fazendo agora. Amanhã não saberemos. Porque nós olhando dessa forma, dá a impressão que a morte é o fim. E morte não é o fim. E o grande propósito de Deus para a vida do homem não é prosperar, não é fazer com que ele viva 200 anos, mas é salvar esse homem. Então, eu não entendo a dinâmica da salvação de Deus. Salvação pertence ao Senhor, livro de Jonas, capítulo 2. É isso que eu entendo. Agora, o caminho que Deus age para trazer a salvação a essa pessoa... O caminho pode ser até o caminho da tormenta. É caminho isso. da dor, usando o exemplo de Jonas. Olha só, gente, olha a pergunta do nosso querido irmão José Busso, de Itu. A paz do Senhor Jesus. Em um caso de suicídio, Deus também permite... Pois dizem que o suicídio é um dos 2 pecados sem perdão. Aleluia, querido pastor Jal. E aí, Jal? Eu entendo como vontade de Deus alguém que tira a sua própria vida. Então, é isso que eu não consigo concordar. Porque nós vamos ver que a vontade de Deus está escrito lá em Romanos 12, 2, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesses casos que os pastores estão colocando, eu vejo permissão de Deus. E eu creio que permissão é diferente de vontade, porque quando nós falamos de vontade, nós estamos dizendo que Deus queria que assim fosse. Tá. Então, no caso do suicídio, era a vontade de Deus que alguém se suicidasse? Então, quando nós falamos que era da vontade de Deus, então, assim, Deus, ele fez com que essa pessoa, ela se jogasse de um prédio, ela desse um tiro na cabeça, ou qualquer coisa do tipo. Aí o senhor está dizendo para mim que, o senhor perdoe se eu estiver errado, pastor João, aí o senhor continua. O senhor está dizendo para mim que devido às próprias consequências, que seria aquela responsabilidade, que o ser humano tem a responsabilidade sobre os seus atos, o caminho que ele está tomando, Deus acaba permitindo pela consequência dos seus próprios pecados. É mais ou menos isso? Sim, permite, porque Deus, ele deu o livre-arbítrio para o homem. Então o homem, ele tem, mesmo Deus sabendo, Deus já tendo escrito todos os dias tudo que nós vamos fazer hoje, tudo que nós estamos fazendo, está escrito no livro. E eu não creio nessa questão de Deus colocando e riscando o nome no livro da vida, porque senão nós colocamos em xeque a presciência de Deus. Então Deus, conhecendo tudo que vai acontecer, ele escreve, mas não necessariamente que os atos que nós vamos cometer seja Deus que quisesse que nós fizéssemos. Por quê? Nós vamos ver qual que é a vontade de Deus. João 6,40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então,
a vontade de Deus não é tirar a vida, a vontade de Deus é dar vida. Disse o Senhor Jeová em Ezequiel 33:11, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Meu Deus do céu, gente. Então, assim, Deus deixa bem claro qual que é a vontade dele. O pastor Amaury, ele comentou, se Deus ele sabia, ele não impediu, isso não coloca em xeque, sei lá, a soberania dele, alguma coisa assim, mas Deus ele não fez robôs que vieram para fazer simplesmente aquilo que ele queria. Ele deu o livre-arbítrio para nós podermos escolher também se nós aí a seguiríamos questão ele ou do não. arminianismo e calvinismo, se a gente tem o livre-arbítrio para decidir ou não, 950505090 é o WhatsApp. Você também não pode deixar de responder a enquete, manda a pergunta para cá. Reverendo, tem algum áudio aí pra gente soltar? Tem aí? Tem um áudio, reverendo, eu quero que o senhor ouça. Vamos ouvir esse áudio do nosso querido ouvinte. Vamos lá, joga lá. Bom dia, pastores. Bom dia, tudo bem com os senhores? Aqui é o Cristiano do Nilton Torres, Sorocaba. Sobre a morte, eu acho que cada um já tem o seu dia de morrer. Já está determinado o seu dia da morte. Eu acho que Deus não antecipa nem atrasa a sua morte. Sim, a morte já está marcada para cada um ser humano, que esse dia já está anotado lá no livro da vida, que esteja salvo ou não. E aí, reverendo, é isso mesmo? Deus determinou o dia, já era, não adianta, tanto para salvo quanto para não salvo. Então, se, como lemos aqui em Mateus 10, ele controla, Deus governa até a vida e a existência de um pardal, muito mais de um ser humano que é muito maior do que um pardal, que é muito mais valioso diante de Deus do que um pardal. Então, acho que é isso mesmo. Eu descanso, né, no governo soberano de Deus sobre todas as coisas, né? Eu me sinto confortável em saber que o governo não está na minha mão. Eu fico confortável com a visão de João, em Apocalipse 4, que ele viu um assentado no trono e não era eu. E não era nenhum de nós aqui. E era ele não consegue definir, né? Era esse ser soberano supremo, né? E me dá paz em saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e a minha confusa, a minha vontade difusa, a minha vontade é complicada até para mim mesmo. Eu me perco dentro das minhas vontades. E Deus, soberanamente, com sua vontade boa, perfeita e agradável, faz tudo como lhe apraz, como diz a Bíblia. Olha só. A Bíblia diz que Deus faz como lhe apraz, como ele gosta, como ele quer que sejam. Jó vai dizer que nenhum plano dele pode ser frustrado, ou seja, eu não consigo aqui, eu tenho aí, dentro daquela minha visão mais de tendência ateísta, de olhar, né, para a compreensão que muitos têm de um Deus que eu fico, aí não é criticando o pensamento de ninguém, mas sou eu com a minha luta interior, aqui imaginando Deus fazendo a oração do adicto todos os dias, me ajuda a aceitar as coisas que eu não posso mudar. Ou seja, quando eu vejo alguém dizer assim, olha, isso não é plano, isso é permissão de Deus, Deus não permite nada que ele não queira. Então, no final, é vontade. Então, mas então porque é Deus que quer que uma pessoa seja estuprada, se suicide. Esse é o problema, é que nós lemos a Bíblia, às vezes, tentando enxergar na Bíblia soberania de Deus ou responsabilidade humana. E o calvinismo, que ele diz, é soberania de Deus e responsabilidade humana. Então, existe o que nós chamamos da livre agência do ser humano, que é diferente de livre-arbítrio do ser humano. Arbítrio é a capacidade de fazer algo, de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, sem que nada interfira naquilo. Ninguém tem isso a não ser Deus. Até mesmo Adão foi tentado pela serpente, ou seja, teve uma interferência, teve uma ingerência. Mas então, o caso da de serpente. Adão, Deus estabeleceu que Adão morresse ou que Adão vivesse para sempre? Deus estabeleceu, vamos voltar aqui, a irmã lá atrás colocou assim, o sonho de Deus. Deus não sonha, Deus planeja. Então, qual era o plano de Deus para Adão? Quando Deus cria o Adão, Deus criou o Adão para queda, não tem outra opção. Criou para queda. Criou, porque não tem outra opção. Mas então ele é criador do mal.
Não, ele nesse, assim, se Não você, tem como fugir. Deus é o criador do mal no sentido de que Deus determina o que é certo e errado, o que é mal e o que não é. Pastor, a própria Bíblia diz. Deus é que Mas lá é mal calamidade. Quer dizer, eu não sou o criador mal calamidade, mal calamidade lá em Mas Isaías. lá é mal calamidade, isso. não é mal moral. Não. Obrigado, reverendo. Lá cabe as duas coisas, né? O moral também. Cabe as duas coisas ali. Mas cabem as duas coisas no texto. E assim, quem cria o mal, no final das contas, é o próprio Deus, no sentido de que, olha, então, quando Deus diz, Deus não há trevas nenhuma. Deus identifica. Quem criou Satanás foi o próprio Deus. Mas não foi Deus. Quem dá E não foi, não? Não, a minha pergunta. Agora eu quero Agora eu quero essa resposta aqui na mesa. Não, eu quero Satanás saber. é o Lúcifer. Quem criou o diabo foi Deus ou não foi, reverendo? Foi, tá lógico. Não tem sentido. E aí, pastor? Satanás não é um ser autocriado. Nem Satanás é um ser Mas se autocriado. Deus não tem trevas nenhuma, como que ele pode ter criado mal moral, pastor? Mas quem criou Satanás e o mal que Satanás se torna? Mas Quem criou? Porque ele deu livre-arbítrio. Mas eu mesmo. Mas esse texto é mal calamidade. É tempestade, é tsunami, não mal moral. Pastor Joaquim, eu quero saber, Deus criou o diabo ou não criou? Não, com toda certeza não. Criou E quem criou o diabo? Tudo que Deus criou era bom, tudo que Deus criou era perfeito. E de onde vem o mal? Só que o orgulho Quem criou o mal, então? O orgulho nasceu o mal é uma no divindade. coração de Lúcifer. Opa, peraí, se eu disser, pera só um pouquinho, tudo isso é pra definir a morte, é maniqueísmo? Não. É maniqueísmo? É liberdade. O mal é autoexistente? O mal é autoexistente? Os anjos também têm liberdade. Olha, gente, vocês já viram o clima aqui? Deixa eu apagar um fogo, já eu volto. Eu preciso sair pra um bem que é rapidinho, mas nós vamos voltar nisso aí. Porque se Deus não criou o mal, então Deus também não criou o bem. Ou o Yang lá, ou a força do mal define a força do bem, os dois. Meu Deus do céu! Se é Deus que mata, não é Deus que mata, é Deus que deixa viver. Fulano morreu antes da hora. Eu volto, é rapidinho, o pau vai quebrar, você tá vendo aí. Já eu volto. Daqui a pouco tem mais debate. Mais vida no seu rádio, mais FM. O maior culto de ensino do Brasil acontece na Assembleia de Deus no Brás. Um momento especial de aprendizado e edificação. A cada encontro, uma palavra revelada para o nosso crescimento espiritual através do bispo Samuel Ferreira. Não perca! Todas as segundas-feiras, às 7h15 da noite, um tempo precioso na presença de Deus. Culto de ensino na Adebras, Avenida Celso Garcia, 560. Direção-geral, Bispo Samuel Ferreira. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/maisfm 102.9. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. Toda sexta, aqui na Mais FM, você recebe dicas de como cuidar do seu dinheiro, soluções práticas para ajudar na sua vida financeira. Toda sexta, 1h, você ouve Organizando Minha Vida Financeira. Aqui, na Mais. É hora de oração, com o pastor e deputado Oséias de Madureira. Querido Deus, nós nos dirigimos em oração mais uma vez. Como é bom falar contigo. Como é bom desfrutarmos da tua presença. Senhor, a tua palavra diz que uma certa vez Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair daqui. E é isso que nós oramos nesta oportunidade. Acompanha-nos, ó Deus, esteja conosco, que a tua presença seja uma realidade em nossa vida. E nós oramos como Moisés orou: se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair da onde estivermos. A tua presença produz alegria, a tua presença produz tranquilidade, e é nisso que nós oramos, e é por isso que nós oramos. Continue conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. De segunda a sexta, você ouve Exército de Oração, sempre às 11 da noite. Venha fazer parte desse exército. E à meia-noite, orar com o Bispo Samuel Ferreira. Exército de Oração.
Temas atuais. Fé e conhecimento em um só lugar. Fique ligado. Debate Mais. Das 10 ao meio-dia. Só aqui. Na Rádio Mais FM. O debate que vai surpreender você. Mais debate, mais palavra, mais sabedoria. Mais FM. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Olá, queridos, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues, passando para informar que eu também sou o Mais FM. Sintonize 102.9. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Venha renovar a sua semana e receber direcionamento do céu. Sua semana muito melhor. Adoração, palavra e presença de Deus. Esperamos por você na Adebras. Culto, terça de primeira, às 7h15 da noite. Avenida Celso Garcia, 560. Direção-geral, Bispo Samuel Ferreira. A rádio que vai tocar o seu coração também está no Instagram. Quer ficar por dentro das novidades, bastidores e conteúdos exclusivos? Então siga agora, @MaisFM 102.9 no Instagram. Tem louvor, tem sorteio e tem mais da presença de Deus. Corre lá, é @MaisFM 102.9. Siga, curta, compartilhe e faça parte dessa família. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a cantora Maria Marçal, passando aqui para avisar a todos vocês de São Paulo que está chegando no ar a rádio Mais FM 102.9. Essa rádio maravilhosa que vai abençoar a vida e o coração de todos vocês. Um beijão, quero convidar todos vocês para ouvir essa rádio. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Vem cantar louvores da Mais FM. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 323, 107,7. Em Frutal para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9 FM. São Paulo capital, ZYN 934, 102,9. Para mais de 300 municípios. Você ligado na Rede Mais FM. Mais de Deus na sua vida. Voltamos a apresentar Debate Mais. São Paulo, estamos de volta, o negócio tá pegando fogo aqui, eu tive que jogar um pouco de água pra não incendiar a rádio. O debate tá demais na 102.9, você vai entrar aí, ó, vai mandar sua pergunta, 950505090, e também você pode entrar lá pelo canal do YouTube ou pelo canal do Instagram, é @MaisFM 102.9, Pastor Luciano. Pois é. A coisa tá fervendo. Deus não criou mal, então Deus não pode estipular que alguém morra dessa forma. Se Deus criou o mal, então Deus também determina a morte, não interessa ela a forma que seja. Pastor Luciano. Pois é, até o ouvinte mandou aqui os pastores gritando e o pastor Luciano tomando café. Cafezinho aqui, ó. Essa questão do mal é uma questão que, quando sou questionado, eu uso uma das respostas de Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma obra dele chamada De Ordine, e ele coloca que o mal não foi criado por Deus, mas o mal, ele surge dentro da ordem de Deus. E esse mal que surge, Deus, ele utiliza desse mal até para aplicar o seu juízo. Então, eu acho que uma das respostas mais razoáveis para isso é exatamente que Deus, ele cria tudo bem, tudo perfeito, e o mal surge dentro dessa ordem, e Deus se utiliza do mal
para cumprir juízo. Tá, mas e aí, a questão da morte? Deus determina, não determina? Olha, eu queria ler aqui, o pastor Jonas manda aqui uns textos que eu queria que depois o pastor Amaury, também o pastor Luciano, porque se está determinado, se eu não posso, como diz o texto também, aqui há um paradoxo, será? O próprio Jesus diz que o homem, por mais sábio, por melhor que seja, não pode acrescentar nem sequer um côvado à sua estatura. Não pode prolongar para a reverenda Amaury nem sequer um dia. Aí o texto de Êxodo vai dizer, ora, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongues os teus dias na terra. Aí vem o apóstolo Paulo em Efésios 6:3, e eu quero botar isso para os debatedores da mesa me responderem. Faça isso, a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Faça isso o quê? Se submeta às ordenanças, à vontade, à lei, às determinações de Deus. Gente, eu quero saber o seguinte, Provérbios 10:27. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. Pastor Joaquim, a coisa agora apertou. Os que andam mal morrem antes do tempo. E se você servir a Deus, os dias se prolongam. E agora, gente? Como é que fica, reverendo, um texto como esse, pastor Joaquim, e logo depois eu volto com o reverendo Amaury? Então, quando uma pessoa, por exemplo, ele se entrega ao alcoolismo, o que essa pessoa vai fazer com o corpo dela, por exemplo? A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, um cristão que se afasta dos caminhos do Senhor, e aí ele começa a encher a cara de cachaça. Esse indivíduo, com toda certeza, vai contrair uma doença hepática, vai contrair, de repente, um câncer de fígado, e vão morrer. Então, essa morte pode ser atribuída a Deus? Eu não entendo dessa forma. Essa morte, com toda certeza, não pode ser atribuída à vontade de Deus. Então, tais pessoas claramente mostram que eles violaram o mandamento de Deus, que proíbe o consumo excessivo, por exemplo, de bebida alcoólica, de droga, de morte. Então, é resultado de uma violação direta do mandamento de Deus. Então, não pode ser considerado aí como sendo a vontade de Deus. Então, da mesma forma, o camarada, por exemplo, que contrai o vírus HIV. Por quê? Por promiscuidade sexual. Ele vai lá numa zona com meretrizes, vai contrair uma doença, ele morre por causa dessa doença. Essa é a vontade de Deus? Não dá para aceitar isso. Olha, gente, o pastor reverendo Amaury, eu já volto com o senhor, mas eu queria mandar aqui um grande abraço ao querido pastor Belchior Martins, pastor presidente da Adebrais, né, em Osasco, está acompanhando o programa. Deus abençoe o senhor. É a 102.9, reverendo Amaury. Como é que eu explico, reverendo, um texto desse como de Provérbios 10:27? Não, é muito tranquilo. O Jó fala a mesma coisa, né? Esses foram arrebatados antes do tempo. Ou seja, ele não está falando ali que os dias ali, né? Deus disse assim, ó, é dia tal, como o texto de Salmo 139, e aí o sujeito antecipou isso, né? Ele está dizendo, morre jovem. Em outra colocação, né, seria isso, ou seja, morre antes do tempo normal de se morrer, ou seja, que o natural é a velhice. O natural é a velhice, é os 70 anos. É essa a ideia do texto aí, né? Então, assim, quando nós colocamos, como o pastor Joaquim colocou ali, né, de o sujeito vai para a zona da prostituição e lá ele pega uma doença e morre. É vontade de Deus que ele morresse, ou seja, é até juízo de Deus que ele morra. Ah, o senhor está falando daquela responsabilidade. Ele vai, dentro da responsabilidade humana, se ele morre ali, ou seja, eu vou trocar tiro com a polícia e tomo um tiro da polícia, eu vou dizer assim, poxa vida, Deus não queria que eu morresse, eu morri contra a vontade de Deus, trocando tiro com a polícia. Mas era a vontade de Deus que ele tomasse um tiro. Ou seja, assim, não existe essa equação, permissão ou vontade de Deus na Bíblia. Na Bíblia, todas as coisas são coordenadas, conduzidas por Deus. Não há essa equação.
soberania ou responsabilidade. É soberania e responsabilidade humana caminhando juntas. E quando algo da responsabilidade humana acontece e ele sofre as consequências de sua irresponsabilidade no exercício, né, de sua livre agência. Mas como ele vai ser responsável por alguma coisa se ele está fazendo aquilo que Deus determinou que ele fizesse? Estabeleceu. Por exemplo, reverendo Maurício. Essa pergunta ela advém da equação soberania ou responsabilidade, mas não é soberania ou é soberania juntos. E o caso, por exemplo, de um aborto? Então vamos dar o exemplo daquela criança que está sendo gerada no ventre. É uma vida. Qual é a vontade de Deus para aquela vida? E essa mãe que de repente vai numa clínica de aborto e ela morre junto com o filho. Tudo isso era a vontade de Deus? Mas quantas Tudo mães... isso era a vontade de Deus? Mas quantas mães que já tentaram abortar e não conseguiram? E quantas mães foram numa clínica e elas não morreram? Sim, mas tem muitas que morrem. O que eu entendo? Como o bebê morre. Aí eu pergunto, esse bebê que morreu, era a vontade de Deus? Vamos responder, pera um pouquinho, reverendo. Vamos responder olhando para Jó. Jó 14, versículo 5. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites. E ele não poderá passar além deles. Ai, meu Deus. Então Deus estabeleceu que aquela criança que foi gerada, digamos, 8 meses no ventre da mãe, não iria só até 8 meses. Mas não existe aleatoriedade. Olhando para esse texto que diz que Deus, ele tem os dias e os meses contados e ele põe limites. Olhando para esse texto, a resposta é... Então, mas e as atitudes dentro desse limite de tempo que a pessoa tem de vida? Foi Deus que determinou também? Não. Aí. Não. Agora, o limite dos dias, sim. O limite dos dias, sim. Eu não sou calvinista. O que eu estou fazendo aqui é apresentando a forma que eu entendo essa questão, né? Sim. Não estou aqui levantando bandeira de calvinismo ou de arminianismo. Não é isso. Olhando para essa pergunta, eu vejo aqui que Deus tem os seus dias determinados e já colocou limite. Não tem como passar. Sim, não tem. Isso eu também creio que Deus sendo presciente, ele não ia deixar em aberto o livro. Olha, gente, eu quero colocar aqui uma pergunta aos debatedores e eu gostaria que vocês respondessem ela, mas tá certo que foge um pouco do nosso, mas não tem como esse assunto não vir à tona. O Júnior aqui do Braz faz uma pergunta pelo YouTube. A paz do Senhor, pastores. Gostaria de fazer uma pergunta. Se Deus não criou o mal, o porquê em 1 Samuel 16, versículo 14, diz que Deus enviou um espírito mau da parte dele para atormentar a Saul? Reverendo Amaury. Então, esse espírito mau, Deus coloca ali para atormentar Saul como juízo de Deus sobre Saul. Assim, ele não está diretamente ligado, né, com o fato da criação do mal, ou seja, ali é um espírito maligno já existente. E Deus permite que ele trabalhe na vida de Saul. Não, nem só permite. Deus coloca. Envia. Meu Deus, criou aquele espírito maligno, inclusive, dentro do ponto de vista calvinista. Deus criou, e criou mesmo. Ou seja, aquele espírito vem à existência, ainda que numa condição anterior não era um espírito maligno, era um espírito bom, mas caiu, né, e na sua queda se torna demônio e vai ali atormentar. E aí a culpa é de Deus. Não é a culpa, é a responsabilidade de Deus. Deus é o Criador, Deus chama para si. E o texto de Isaías, esse vai ser um bom debate. É Deus chamando para si a responsabilidade da criação. Ou seja, algo só é mal porque Deus diz que é. E nesse sentido, Deus determinou que é mal. Deus criou o mal. Ou seja, se Deus não dissesse que é mal, não seria mal. Se Deus não identificasse que aquele comportamento é pecado, aquilo não seria pecado. Então, nesse sentido, né, Deus é o Criador porque Ele é quem fez daquilo ser algo mal. Agora, né, nem mesmo o mal é autoexistente. Ou seja, nada existe fora de Deus. Se existe algo além de Deus fora de Deus, é outro Deus. Aí nós estamos falando de E aí onde fica que diz que ele é o único Deus? Olha só, tem um áudio aí pro reverendo Amaury, o pau vai quebrar e eu quero saber a sua opinião. Manda pra nós, gente, 950-50-50-90, você pode mandar o seu áudio aqui. Antes de soltar o áudio do reverendo Amaury, isso é muito bom, que é pra saber que vocês estão sendo ouvidos, gente, no Brasil inteiro. Tá chegando aqui agora de Americana, em São Paulo, o querido pastor presidente da Adebras Americana,
Luciana, dizendo, tô ligado no debate e olha, tá pegando fogo. Então é com o senhor, reverendo Amaury, olha o áudio que o ouvinte mandou. Boa tarde, queria mandar uma pergunta pro pastor Amaury. Pastor Amaury, nessa sua linha de raciocínio, lá no Antigo Testamento, agora me falha a memória aqui da onde está escrito, mas o Senhor fala assim, eis que põe diante de vocês um caminho de bênção e de maldição, escolham, pois, a bênção. Aí é um conselho ou é que Deus está determinando que escolhem para a pessoa escolher a bênção? Então, aí é um apontamento divino, que é o que Deus faz o tempo inteiro, inclusive com o Caim. Deus está dizendo qual é o caminho certo, e é isso que Deus está fazendo nas Escrituras o tempo inteiro. Dizendo o que é o certo, dizendo o que é a verdade, dizendo o que é a santidade. É o apontamento divino do que é o caminho correto. Mas ele diz, eu quero que seguido. você vá por aqui, mas por trás dos bastidores eu não quero que você vá. Não é isso. Ele manda você escolher, como a gente leu no Deuteronômio 30. Assim, ele manda eu quero que você vá por aqui, mas eu já determinei que você nunca vá. É que assim... Então não faz sentido ele mandar escolher. Aí é mais uma vez a equação, soberania de Deus ou responsabilidade humana. E na Bíblia não tem ou, né? Então, na Bíblia são as duas coisas. A responsabilidade humana, ela Deus, faz com que Deus deixe de ser soberano. Mas olha só, Deus já não tinha previsto que Caim mataria o Abel? Sim. E Deus criou Caim para quê? Pra matar ele criou? Pra que Deus criou então? Pra viver eternamente com... Deus criou, então, aí é o Deus sentado na cadeira dele, mais uma vez eu vou dizer, é o Deus fazendo a oração do adicto, dizendo, é Deus orando a si mesmo, dizendo, me ajuda a aceitar as coisas que eu não posso mudar, ou seja, Deus permite porque quer, ou Deus simplesmente se senta frustrado no trono no final do dia, porque não conseguiu mudar realidades da vida, não conseguiu evitar certas mortes, não conseguiu história, não nada conseguiu evitar Deus de surpresa. Deus não conseguiu. Então, se não há surpresa para Deus, por que Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Vamos usar o termo permissão. Deus permite porque quer. Sim. Porque ele tem um caminho, porque ele tem um plano. Então não é mera permissão, é sempre vontade de Deus, é sempre determinação de Deus, é sempre escolha de Deus. Olha só, pastor Jal, eu quero que o senhor responda essa pergunta, porque agora vai te apertar. Agora apertou mesmo. É o Wanderson Andrade da Vila Buenos Aires. E quando Deus endureceu o coração de Faraó, todas as crianças e adultos que morreram por causa da decisão de Faraó, como podemos entender essa morte? Aí entra naquela questão que o pastor Amaury falou de Deus exercer juízo. Então Deus, ele criou o coração duro, ou ele se utilizou de um coração que já era duro para exercer juízo? Mas e o que as crianças que morreu tinham a ver com o coração duro do Faraó? Eles estão tudo dentro do contexto do povo idólatra. E essa morte era vontade de Deus ou não? Deus ficou frustrado. Não, mas peraí, eu não digo que não tenha pecado, todos nós fomos gerados em pecado, disse o salmista. Sim. Mas que consciência tem um bebê do seu pecado? Porque muitas vezes as nossas escolhas afetam... Não, mas peraí, pastor Amaury, a escolha o coração duro é do Faraó. Eu quero saber qual que era o propósito. Que o bebê que morreu tem a ver com o coração duro do Faraó. Qual que era o propósito de Deus em endurecer o coração do Faraó? Era mostrar que ele era o único Deus. Ou matar as crianças. Porque eles estavam adorando vários deuses lá. E a vontade e o propósito dele naquela situação era mostrar que ele era Deus soberano. Não que ele queria que todas essas crianças morressem. As crianças morreram por consequência daquelas atitudes que estavam sendo feitas. Como no caso do Holocausto. Hitler matou 6 milhões de judeus. Crianças foram mortas. Foram levadas para as câmeras de gás. Esta era a vontade de Deus? Não precisa ir tão longe. Em Sodoma e Gomorra, desceu o fogo do céu, matou mulheres, crianças. Deus mandou Israel entrar em Canaã, matar mulheres e crianças. Sabe por quê, reverendo? Sabe por quê? Porque a consequência das nossas escolhas erradas afetam não só a nós, afetam outros também. Foi o que aconteceu aí. Pastor, eu queria ler um texto aqui. Jeremias 19:4 vai dizer:
porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, edificaram altos de Baal, para que queimassem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Olha só, meu Deus do céu, pastor Luciano, essa pergunta é pro senhor. Pra mim? Essa daí, olha, o Paulo Figueiredo de Embu, Guaçu, pergunta o seguinte: a paz a todos. Se o tempo já está determinado, qual o sentido de orar por um doente no leito da morte? Sim, que bênção, hein? Pergunta boa. Essa te apertou sem te abraçar. Pergunta muito boa. Nós oramos porque nós acreditamos no agir, no poder de Deus para levantar. Eu tive exemplo na minha própria casa. Meu pai, ele faleceu ano passado e o meu pai, ele tinha um problema de cirrose. Meu pai teve problema com bebida por muitos anos. E meu pai ficou muito mal alguns anos atrás e foi desenganado pela medicina. Os médicos disseram que não tinha mais o que fazer. E nós oramos e Deus levantou meu pai, deu saúde para ele. E meu pai, depois disso, viveu pelo menos uns 15 a 16 anos, né? Porém, ano passado, meu pai novamente ficou mal. E nós oramos, acreditamos, e eu acreditei até o último momento. E Deus levou meu pai. Por que Deus levou meu pai? Porque os dias do meu pai estavam contados, né? Por que nós oramos? Nós oramos porque nós acreditamos no agir de Deus e que Deus pode levantar. Esse é o sentido, porque nós oramos. Mas não significa que Deus ele vai simplesmente deixar de cumprir o seu propósito na vida de uma pessoa que está ali dentro de um leito. Olha, para que nós vamos ouvir um áudio, mas reverendo Amorim, eu queria que o senhor respondesse isso para nós no sentido do seguinte, reverendo. Eu, como ser humano, comedor de arroz e feijão, resolvo ir ali, por exemplo, como foi o do rei, que estava doente sobre a sua cama, e ele orou e disse: faz-me lembrar a ti que tenho andado na tua presença. O profeta volta e determina a ele mais 15 dias, mais 15 anos de vida. A minha pergunta é, um comedor de arroz e feijão como eu, vou lá porque choro 1 horinha, ou choro 10 horinhas, vai mudar uma vontade soberana de um Deus? A oração foi feita, como no caso do senhor orou pelo seu pai, para mudar a vontade de Deus, ou a oração nos foi dada para entender a vontade de Deus? Olha, esse é um outro debate que nós podemos propor. A oração muda a vontade de Deus? Olha, porque esse negócio, reverendo, o senhor vai ouvir um áudio aí, mas eu quero saber, porque, pô, se eu, um comedor de arroz e feijão, resolvi dobrar o joelho aqui meia hora e Deus vai mudar a história, porque eu... Olha, eu tenho um áudio aí, vamos ouvir o áudio do nosso querido ouvinte e você não pode deixar de responder a enquete. Vai lá, responde a nossa enquete, veja o que você acredita, põe lá sim ou não, mas solta o áudio. Eu sou o irmão Raimundo, aqui de Mato Dentro, de Francisco Morato. Eu quero estar perguntando aos pastores quando Deus usa Isaías para falar com Ezequias, que viesse preparar a casa dele porque ele ia morrer. E ali então Ezequias vira para o canto e Ezequias não morreu. Olha só, para o senhor ver só, eu faço uma pergunta a vocês, o ouvinte manda a mesma pergunta, isso quer dizer que o programa está em sintonia com a mentalidade do ouvinte que está do outro lado. Aleluia, com quem a gente começa, pastor. Comunhão, tá em comunhão. Tá em comunhão ali, né? Posso dar um exemplo, reverendo Calixto? Por exemplo, a questão da ceia. Deus estabeleceu a ceia e examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Mas o texto diz que se comermos indignamente, seríamos réu de condenação. E Paulo vai dizer... Por causa disso, há muitos o quê? Fracos, doentes e muitos que... Dormem. Dormem aí é morrer. Então, é a beira da morte, né? Não, morrer mesmo. Aí eu pergunto, esses que morreram aí nessa ceia de Corinto, que morreram por causa de não discernir o corpo de Cristo, Deus estabeleceu para eles a morte mesmo?
Mas é a morte física ou morte espiritual, no caso? Física, morte física. Muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Aí é Não, mas fisicamente. aí nós teríamos que estabelecer um paralelo, porque no judaísmo há 3 graus para a morte. À beira da morte, semi-morto e a respirar. Aí eu quero saber o seguinte, que se essa morte atinge, porque parece que a condenação de tomar a Santa Ceia está muito mais ligada a uma morte espiritual do que uma morte natural, que é a sequência da vida. Física também. Mas eu quero voltar aqui no texto de Ezequiel, vocês não podem, não. Ô, Joaquim, Ele adoece. Joaquim, você tá fugindo do negócio. Não, a questão... Vem pra dentro do debate. Eu não quero rodear, não. Reverendo. Tanto no texto lido pelo Joaquim, ou citado pelo Joaquim aqui da ceia, quanto no texto de Ezequiel, é o mesmo princípio. No final da história, é a vontade de Deus sendo feita. Deus não quis que Ezequias morresse naquele dia. Deus quis que morresse daquela doença. Deus quis que morresse 15 anos depois. Mas Deus já tinha estabelecido a morte dele? Deus já tinha estabelecido a morte dele? Assim, Deus já tinha, porque é Deus quem controla. Então a oração é Deus quem governa. Mudou o coração de Deus. Não mudou o coração de Deus. Deus havia, assim... Eita. Deus queria que ele morresse 15 anos depois, de fato. Deus mandou o profeta adverti-lo e falar com ele. Olha só, se ele morre naquele momento, ia interromper a sucessão do trono de Judá. Não tinha sucessor. Mas foi um caos. Foi depois. Então, foi nesses 15 anos. Foi uma tragédia para Israel. Deus quis isso. Mas foram nesses 15 anos que nasceram Manassés. Deus permitiu, então, ele viver mais um pouco para dar origem a Manassés lá na frente e ser o pior rei que... Não, mas que converteu no fim. Mas que converteu no fim. Mas Manassés se converteu. Converteu no fim e é um dos pais do Messias. Não, então... É o plano de Deus soberano conduzindo a história. Então a pergunta para os senhores é: se ele morre, a descendência de Jesus então não seria estabelecida? Porque não vem da descendência de Jesus. Mas olhando... Não é filho de Manassés? Pastor, mas olhando friamente, é exatamente isso. Se ele morresse naquela ocasião, que ele recebe aquela palavra de Isaías, não haveria Manassés e não haveria a sucessão do trono davídico. Então, de fato, Deus cumpriu o seu propósito de dar a ele mais 15 anos e ainda e também deu a ele Manassés. Mas eu queria que vocês respondessem o seguinte: por que Deus, antes de... os 15 anos, por que Deus determina, olha, ordena a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Nínive. Tá ali, tá. No caso de Nínive, Deus estabeleceu. Então, isso é Deus conduzindo a história. Deus, é que assim, eu não consigo conceber aqui a vontade humana se sobrepondo à vontade divina. As escolhas humanas se sobrepondo à vontade divina. Isso não existe na Bíblia. O senhor está dizendo que aquilo ali foi só um meio que Deus criou para a sua vontade. É Deus governando a história, é Deus conduzindo a história. O pastor Gel aqui, pastor Gel, toda hora ele diz assim, Deus escreveu a história. Pois é, Deus escreveu a história. O roteiro que está acontecendo é o roteiro escrito por Deus. Pastor, vamos supor que se eu soubesse da sua vida, eu não poderia escrever um livro sobre a sua vida sem determinar as coisas que você fez? Se fosse você, sim, mas não é você, é Deus que escreve. Mas é por isso mesmo. Deus ele conhecendo, Deus não pode faz escrever. Não, Deus ele não faz. Precisa esperar acontecer. Deus não faz previsões. É porque assim, olha assim, você imagina, Deus está escrevendo esse roteiro de história que estamos vivendo. Deus escreveu esse roteiro, não é? Existiam outros roteiros possíveis? Eu não creio nisso. Em várias possibilidades de história. Antes da história acontecer, existiriam vários roteiros possíveis. Existiam várias vertentes possíveis. Agora, esse roteiro é o roteiro escolhido por Deus. Então, é o roteiro determinado por Deus. Igual o texto que eu li de Jeremias 19, que o próprio Deus aqui ele fala... coisas que nunca lhes ordenei, nem falei e nem passou pela mente, queimar filhos em holocaustos. De fato, Deus nunca ordenou que queimassem filhos. Em que momento Deus ordenou que fizesse isso? Então, isso é uma ação de responsabilidade humana. Agora, essa ação... Mas eles tinham possibilidade de fazer o contrário? Eles, assim, teriam possibilidade de fazer, em termos de possibilidade, mas o ser humano não consegue ser outra coisa que não ser humano. E isso é o ser humano, maligno, perdido, caído. Nós não conseguimos ser outra coisa.
É isso que nós somos. O que senhor somos diz isso. que quando somos outra coisa é porque tem uma intervenção de Deus. Só quando tem uma intervenção de Deus. Ou seja, esse é o caminho natural. Ou seja, nós vamos queimar nossos filhos, nós vamos matar uns aos outros mesmo. Agora, por que não fazemos? Por graça de Deus e intervenção de Deus freando o mal. Olha só, querido ouvinte, isso pode pegar fogo. Se você é bom, é porque Deus interveio para você ser bom. Senão, todos nós estaremos cometendo as maldades. Será que é de mal? isso? O que é de mal sou eu, o que é bom de mim é a presença dele na minha vida. Mas se eu não tenho Jesus, eu Paulo posso vai ser... dizer, olha o que Paulo vai dizer aos irmãos na cidade de Roma. Fala, Joaquim. Romanos 1:21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Trocaram a glória de Deus mortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, e aí vai. Por isso Deus os entrega à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade pela mentira, adoraram e serviram as coisas criadas no lugar do Criador. Mas que aí, Joaquim, para todo se sempre. é verdade isso aí, então você está concordando com o reverendo. Já está 3-1 aqui. Não, porque não. Deus entregou e não teve jeito. Porque eles decidiram fazer isso. Eles decidiram. Ele diz, Deus entregou tais homens a uma disposição mental reprovável. Não foi Deus que decidiu, o camarada resolveu pecar, então você vai. Deus entregou a uma disposição mental reprovável. O que o senhor está dizendo então é aquilo que quem é limpo, limpe-se mais ainda, e quem é sujo, ou seja, Deus daria a corda eles aos desejos desprezaram o desse homem. conhecimento de Deus. Olha, responde você aí também, é 950-50-50-90, você tá vendo já que o negócio aqui tá pegando fogo. Eu quero saber a sua opinião e eu vou deixar uma pergunta aqui pra mesa. Vou começar com o pastor Luciano e eu quero a resposta do senhor, do reverendo, do Jal. A questão é o seguinte: o que Deus determinou? Os dias de vida? Desse não tem como fugir. Eu não posso ir um dia além. Não posso acrescentar um côvado à minha estatura. Todos os teus dias estão determinados. Está determinado. A Bíblia é clara. Sim. E não passará sequer um dia daquilo que Deus determinou. A minha pergunta, e eu acredito que é a dúvida de muito ouvinte, reverendo, pastor Joaquim, é o seguinte: Deus determinou os meus dias, mas ele também determinou o modo que eu vou viver esses dias, o meu modo de vida. Por exemplo, dá um exemplo muito chulo aqui, mas que eu acredito que sirva para ajudar a esclarecer pelo menos o que eu estou querendo colocar à mesa. Pensa que um juiz determinou, aqui no Brasil é difícil a gente pensar em sentença, né? Porque aqui a lei não se cumpre, esse Injustiça, país tá mas deixa isso, pode ser tema de um outro debate. Mas a questão aqui, reverendo, é o seguinte: o juiz determina, você vai para a cadeia, você vai cumprir 10 anos de prisão. Pensa numa cadeia aqui brasileira. Nessa cadeia você tem, o juiz determinou a sentença, mas ele não determinou o modo de vida que você vai viver dentro da cadeia. Sim. Você pode escolher lá, usar esses 10 anos para sair de lá pior do que você é, ou você pode usar esses 10 anos para refletir a sua vida e aí cair dentro daquela questão de bom comportamento. E pode até se converter. Então, a minha pergunta é, a mesa, começar com o pastor Luciano, e vamos a todos. O que Deus determinou? Isso eu acho que é incontestável. São os dias de vida, para A ou para B, ponto. Ou ele determinou também o modo que eu vou viver, ou este modo de vida, reverendo, cai dentro dessa responsabilidade humana. Eu escolho, é a única forma que eu acho para falar, é o modo que eu vou viver. Então, por exemplo, Deus determinou que alguém viva 50 anos, mas pode ser 50 anos de alegria
ou pode ser 50 anos de tristeza, dependendo da escolha da pessoa, ou essa pessoa não tem opção de escolha do modo de vida, não do modo dos anos. Vamos a ouvir ao áudio e aí eu volto logo com o pastor Luciano para a resposta dessa pergunta. Olá, bom dia a todos. Me chamo Rogério, da cidade de Botucatu, interior de São Paulo. Sobre o tema, todas as mortes são da vontade de Deus, eu acredito que tem a diferença entre vontade e permissão de Deus. As mortes que acontecem são da permissão dele, mas não todas são da vontade dele, até porque as escolhas que nós fazemos podem ser boas ou ruins, ou algumas escolhas ruins que levam à morte não seja da vontade dele, mas não pode interferir no livre-arbítrio, até porque se tudo for da vontade dele, então não tem sentido ter o livre-arbítrio. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Rapaz, esse cara deve ser locutor da rádio. Deus te abençoe. Voz que tem voz vaga, tem vaga, tem vaga aí na rádio? Tem vaga aqui na 102.9. Eu com essa voz de taquara rachada aqui. Mas, pastor Luciano, parece que num contexto toda a pergunta também está dentro daquilo. Legal. Deus determina só os anos de vida ou determina a forma que você vai viver esses anos? Para responder essa pergunta, nós usamos 2 textos, que é o Salmo 139, versículo 16, e o texto de 1 Samuel, capítulo de número 2, e o versículo 6 e 7. Olhando para esses 2 textos, a Bíblia é muito clara em dizer que os dias estão contados no sentido do limite. Okay. O texto de Jó também vai falar isso. É o limite. Jó 14, versículo 5. O modo que nós vivemos, e o exemplo que o senhor usou foi o exemplo da prisão, o modo que a pessoa vai viver a sua vida, aí é ela que vai escolher. Ela tem um livre-arbítrio nesse sentido, eu creio totalmente, juntamente com os meus pastores que estão ali. Creio nisso. Agora, os dias estão contados, e esses foram determinados por Deus. Não vai na véspera, vai ser no dia determinado por ele. É meio contraditório isso, pastor Luciano. Eu entendo a sua posição, a gente conversou antes, mas, por exemplo, se um médico, ele negligencia lá o cumprimento dos seus deveres para com o paciente, ou ele realiza um procedimento, por exemplo, errado, e o paciente morre por isso. Esta é a vontade de Deus? Salmo 103, 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Está no domínio de Deus. Entra aí o atributo de soberania de Deus. Pastor Joaquim, então, Deus determina os dias... Se o médico negligenciou, teve a intervenção de Deus. Ou seja, o senhor está dizendo o seguinte, como a pessoa vai morrer, os dias estão terminados. Agora, os meios que isso vai levar... Exatamente isso. Pastor... Então, esse médico que procedeu errado, procedeu pela vontade de Deus... Como aceitar isso? Não, então, é o que eu estou perguntando. Como aceitar é difícil, A pergunta é, Joaquim, Deus determina os dias da pessoa, sim ou não? Não, ou sim. Além disso, Deus determina o modo de vida que essa pessoa vai ter dentro desses dias determinados? Não. Por quê? Porque Deuteronômio 30, 19. Deus coloca diante de você a vida e a morte, você escolhe. Ele dá essa liberdade para você escolher. Então, se eu escolho sair daqui e correr ali na Celso Garcia e me jogar embaixo de um ônibus, eu tomei essa decisão. Eu vou sofrer a consequência disso. É o que eu vejo dentro da Bíblia. É interessante porque para que Deus vai culpar ou para que Deus vai condenar, para que Deus vai punir alguém que cometeu algo que era da vontade dele? Não faz sentido. Porque é totalmente incoerente. Porque mas se Deus já estabeleceu isso... Esse ato é um ato pecaminoso determinado por Deus. Mas Deus não estabeleceu o mal, o senhor diz isso. A diferença é o que a gente tem falado toda hora. Não existe a equação soberania de Deus ou responsabilidade humana. O ser humano é um livre agente. As pessoas até confundem nessa questão com livre-arbítrio. Nem Armínio acreditava em livre-arbítrio do ser humano perdido no pecado. Eu não sei de onde o povo evangélico de hoje arrumou livre-arbítrio para o sujeito não crente.
toda hora nós escutamos as pessoas dizendo, não, mas a humanidade tem livre-arbítrio. Nem Armínio dizia isso, gente. Isso é pelagianismo, livre-arbítrio no coração do não crente. No coração do não crente, é pelagianismo, não é arminianismo. Porque me mostre onde Armínio defendeu o livre-arbítrio do não crente. Olha, e o cristão tem livre-arbítrio? Claro que o cristão é liberto. O cristão está livre. O que Armínio dizia era que no ato de ouvir a pregação do evangelho, há uma ação do Espírito Santo sobre quem ouve o evangelho, o Espírito Santo abre o coração, naquela hora o sujeito tem uma liberdade de escolha. Isso é Armínio. Armínio nunca disse que um sujeito perdido, mas é justamente não isso, crente, ele é capacitado pela graça para responder naquela ao hora de convite. ouvir o evangelho, mas não crente. Mas, reverendo, pro Armínio vai dizer que o livre-arbítrio foi totalmente destruído no coração humano. Reverendo, então só uma Armínio pergunta. crê nessa graça na hora da pregação do evangelho. Ele não crê que um sujeito fora de ouvir a pregação do evangelho tem liberdade. Ele Então, entende que ele é reverendo, escravo. eu diria, eu farei a pergunta para o senhor o seguinte, então o senhor está me dizendo que essa pode ser um novo debate. O senhor está me dizendo, então, que o cristão, na verdade, salvo, liberto, é o único que verdadeiramente tem livre-arbítrio. Não é isso que a Bíblia diz, somos livres. Mas que, ao mesmo ponto, parece que o calvinismo ensina que o cristão verdadeiro que recebeu esse livre-arbítrio, ele abandona o livre-arbítrio por amor ao seu senhor, é mais ou menos aquele escravo que era liberto e quer ficar na casa do seu senhor sob o jugo dele, porque ele acredita que o jugo dele é o melhor, é isso? Não é que nem que ele abandona, ele é que de fato vai exercê-lo porque ele é liberto e agora ele é livre e ele fará a vontade de Deus. O salvo, ele é regenerado. Mas ele é livre recebe para uma nova abandonar natureza. Deus também? Agora que ele é livre? Ele não vai abandonar Deus, ele não é livre para abandonar Deus. A libertação é a regeneração. Ele não pode se apostatar. Ele não vai, ele tem uma nova natureza. Mas voltando pro Ele tem uma nova natureza. Voltando pro debate, reverendo, que a palavra está com o reverendo, só para ele me responder o seguinte, reverendo, o senhor já deixou claro que Deus determina os dias e nem um acrescenta, nem uma vírgula, nem para menos, nem para mais. É isso? Isso. Então eu vou pedir agora a segunda parte da pergunta do seguinte. Dentro desse estabelecido, essa pessoa, Deus também determina o modo de vida que ele vive, ou essa... Como é que é? O que nós cremos no calvinismo é que responsabilidade humana, nós dizemos assim, são 2 trilhos em cima dos quais o trem da história caminha. Um trilho é a responsabilidade humana, o outro trilho é a soberania de Deus. Esses 2 trilhos, e é por isso que existe esse debate, porque esses 2 trilhos estão lá na Bíblia. Ao mesmo tempo, nós temos a determinação divina de todas as coisas, nenhum plano pode ser frustrado. E ao mesmo tempo, nós temos o ser humano seguindo o seu caminho, fazendo suas escolhas, assumindo suas responsabilidades, exercendo sua livre agência, sua capacidade de agente consciente e aí semelhante a Deus, caminhar. Né? Nós dizemos que nós não sabemos como são as interseções desses 2 trilhos. Sabemos que lá no final eles se encontram e Deus soberanamente aqui exerce esse governo desse trilho, né? É isso que Calvino dizia. Agora, quando o sujeito aqui na vida, ele, vamos dizer, dentro da cela, ele escolhe ser o líder da cela e vai matar e tal, isso é uma escolha dele, isso é um exercício da livre agência dele. E se ele poderia fazer diferente? Então, assim, ele só poderia fazer diferente por intervenção divina sobre ele, por graça de Deus sobre ele. Mas esse mal que ele pratica lá dentro era Deus que queria que ele fizesse. Sim, se ele não vier à salvação, se ele não... Olha, assim, por que isso? Deixa eu dizer Mas se ele aqui. não vier, é porque Deus não quis que ele viesse também. Se Deus sabe... Vamos pensar aqui. Se o Pedro, se Deus... Vamos dizer que não seja calvinismo, seja arminianismo, a verdade. Lá no final, o Pedro será salvo e o João será condenado. Tá. Quando Deus cria o Pedro e o João, ou seja, quando Deus cria a história, Deus já sabia que o Pedro seria salvo e o João seria condenado. Pela presciência. Pela presciência dele. Ele já viu esse futuro já aconteceu para Deus. Sim. E Deus criou o João ainda assim. E o João será mau, o João vai matar dentro da cela. Ou seja, isso não vai mudar. Deus não está fazendo o João matar. Quem está matando é o João, isso é responsabilidade humana. Agora, mas então o médico, quando mata Deus criou... uma pessoa numa cirurgia por negligência,
Onde entra a responsabilidade humana, onde entra a vontade divina? As duas coisas estão juntas aí. Então, se eu pegar, sacar um revólver, matar o Luciano Deus não aqui, criou esse médico? Matar o Luciano aqui, era o dia da morte o dele. debate tá pegando fogo. Já tá saindo Deus não criou esse médico. Se eu Deus não matar o sabia. Luciano aqui com uma bala, era esta a vontade de Deus? Mas olha que só, foi o dia estabelecido para ele morrer? Olha, é tão assim que eu conheci um sujeito que tomou 13 tiros e não morreu. Eu conheci um que tomou 18. Um tiro na perna e morreu. Pois é. Você conheceu um... Ou seja, quem controla isso é aleatório? É o ser humano? É o médico que determina? Então, assim, eu fui. Deixa eu. Olha a pergunta do Henrique, reverendo. E aí, o pastor Jal tá doido pra falar. Olha a pergunta ali do Henrique. Bom dia, paz a todos. É até um jeito humorista, ele tá mandando aí. O irmão falou aí que Deus deu livre-arbítrio para os homens, mas parece que o único que não teve livre-arbítrio foi o Jonas. Vai, nem que seja de peixe. E aí, já fica complicado responder. Vai de submarino, não vai. Goste você ou não, se prepara porque você vai. E agora? Então, onde fica o livre-arbítrio? É que quando o meu livre-arbítrio ele se choca com o arbítrio de Deus, qual que prevalece? Sempre é o então você não tem livre-arbítrio? Tem, porque o Jonas, ele queria que aquele povo morresse. O povo já não estava lá condenado à morte? Sim. Eles escolheram fazer o quê? Adorar. E Deus escolheu salvar eles por intermédio da pregação de E Jonas. Jonas nem se conformou com isso. E o Jonas não se conformou. Quando com Deus isso. mandou, já não era para converterem? Então, não tinha surpresa para Deus. Não, mas eu defendo que nada pega Deus de surpresa. Senhores, só dizendo aos senhores que 420 anos, ou 414 anos depois, Nínive foi sucumbida de qualquer jeito. Sim. Então a palavra de aquele Deus não povo- muda. mas vai aquele- sucumbir, vai sucumbir. Mas e aquele povo que clamou e se converteu dos seus pecados? Sim, eles podem ter sido salvos, mas a sentença de Deus continuou. Nínive será sucumbida. E pronto. Como Sodoma e Gomorra, por exemplo. Então, e aí assim, nós colocamos às vezes essa forma de ver, coloca aqui. Quando o bem acontece é vontade de Deus, quando o mal acontece não é vontade de Deus. Aí Então é parece complicado. aqui a gente enxerga um Deus frustrado. Então o senhor está Deus dizendo fraco. que é mais ou menos Deus- o que o Jorge... Então, a bem mulher de de Deus Ló. eu quero, Então, mas o mal de Deus eu não quero. Reverendo Amorim, a mulher de Ló. Agora, Joaquim, a coisa ficou feia. Reverendo Joaquim, Amorim, me explica. a mulher de o bem Ló. de Deus você quer, o mal você não A aceita. mulher de Ló morreu pela vontade de Deus? E não foi? Ué, Deus mandou tirar. E Deus ficou frustrado Deus quando ela mandou morreu? tirar e ela estava saindo. Ela olhou pra trás. mas Deus já não sabia que ela ia olhar pra trás. Veja Então Deus bem, terminou- presciência não é determinismo. Presciência não é determinismo. mas Deus determinação não é determinou determinismo. que Ló E e a quando- sua família, porque Nem essa determinação é determinismo. Essa é a determinação de Deus. Nem que Ló, planejar. Luciano e Mas toda ela- a sua mas família ela- fosse concordando salva. com tudo isso. Então, mas ela já Ló tinha, e mas toda ela a sua já família tinha, fosse salva. mas é a ela já tinha determinação os de dias Deus. contados. Ela já tinha os dias dela contados. Então quer dizer, o que o senhor está dizendo é o seguinte: olhasse ela para trás ou não, ela ia morrer naquele Sim, ali. porque os dias dela já estavam contados. Ai, agora a coisa pegou. Então não preciso nem olhar para trás. Se os meus dias estão determinados, eu vou morrer no meio da campina. A pergunta da Fátima, a paz debatedores. Se a pessoa sofre um acidente e os médicos perguntam se é doador, a família diz sim. A pessoa está no aparelho para respirar. E aí, vai doar os membros? Não Tá pude- falando Morte- sobre morte pessoas cerebral, que têm no uma caso? morte cerebral. Cerebral, e aí? Se ela pode, por exemplo, doar os membros. Aí vai de cada um. Se ela pode Ela tá dizendo lá, permitir. isso é a pergunta dela no final. Se ela É pode permissão de Deus. permitir. É permissão É de permissão de Deus. Não, a permissão é. Mas Quantas era a pessoas- vontade dele morrer assim? Com toda Mas qual que é a certeza não. diferença de permissão e vontade? Ai, Não, porque, por Deus exemplo, Deus permite o que ele não quer. Ô, Luciano, Sim. você tá muito calado. Sim. O Jal o tá texto aqui de dizendo Jeremias. que você já veio pro lado de cá. Eu quero saber do senhor o seguinte, como é que tá essa história aí? Do meu ponto de vista, os dias estão contados, estão determinados por Deus. O modo que a pessoa vai viver, na tua pergunta, o modo que a pessoa vai viver é a escolha dela. E até mesmo a forma que essa pessoa vai morrer, né?
Porque depende do caminho que ele escolheu, é que vai determinar o modo que ele vai morrer. Mas os dias já estão contados. Agora a pessoa ela tem que fazer a escolha do bem, fazer a escolha da vida, para que quando ela morrer, ela possa estar com Deus. Olha, Então, mas uma pessoa que causa o acidente ao outro, isso aí é homicídio culposo. Sim. E o que acontece com essa pessoa que, digamos, matou um outro, uma ofensa que, segundo a Bíblia, é punível, segundo as Escrituras, é punível. Aí eu pergunto, não pode ser a vontade de Deus? Por que Deus iria punir algo que é da vontade dele? Porque é errado, porque é pecado. Ué, mas é da vontade dele. Mas você Faz que fez o sentido ele mal. punir? Deus não fez você pecar. Mas faz... Deus não te fez matar, Deus não te faz roubar, Deus não te faz mentir. Eu criei a arma. Mas aí foi Deus que Joaquim, criou o homicídio, Deus não Deus me que faz, criou o Joaquim, mal. Deus não me faz fazer o mal. Aleluia, eu preciso de Deus mais me 2 criou horas no ser para esse perfeito. debate. Olha, a pergunta é o seguinte, eu criei a arma, mas eu mandei você ir lá e comprar uma arma? Eu mandei você ir lá pegar a arma e atirar em alguém? Essa é uma ação sua. O criar a arma não quer se dizer Jesus não mandou Pedro pegar uma espada, e quando Pedro cortou a orelha do Malcolm, Jesus não foi lá e curou a orelha? Isso. E condenou a ação de Pedro que estava errada? Meu Deus do céu. E quem mandou foi Jesus. Olha, eu vou voltar, gente. Olha, preciso de muito mais tempo. Eu queria ter, mas infelizmente nós estamos chegando ao final. Olha só, eu acho que isso demonstra a capacidade dos debatedores, e eu vou dizer para vocês que isso demonstra a vossa capacidade, porque vocês seguraram a audiência lá em cima, ninguém do YouTube saiu, todo mundo ficou até o final do debate. Olha, eu vou às considerações finais com muita tristeza, mas você não pode ainda dá tempo de responder a enquete, e eu vou aqui às considerações finais. Pastor Joaquim, nas suas considerações finais, querido amigo, obrigado pela sua presença. Obrigado, pastor Calixto. É um prazer estar aqui na Mais FM, essa emissora que cresce a cada dia, né? Você que está nos assistindo aí, divulgue a Mais FM. Com toda certeza você está sendo grandemente edificado por esses debates. Eu quero resumir aqui dizendo o seguinte: nós podemos ver nas Escrituras que qualquer morte que não possa ser atribuída às causas naturais, por exemplo, isso não procede diretamente de uma proclamação de Deus. Então, mesmo que ela seja permitida por Deus, não pode ser a vontade de Deus. Deuteronômio 22:8. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito ao redor do seu terraço, para que você não traga culpa de derramamento de sangue sobre a sua casa, caso alguém caia do terraço. Êxodo 21:20. Qualquer um que bater em seu escravo ou escrava com uma vara deverá ser punido se o mesmo escravo morrer como consequência direta. Está mostrando aqui a responsabilidade humana. Então, eu quero dizer para você que nós estamos à inteira disposição de você, da sua igreja. É só entrar em contato comigo, PR Joaquim Andrade. Estou no Instagram, Facebook, YouTube. Aliás, acessa lá o meu canal no YouTube. Se você quiser também, podemos ir na sua igreja dar uma palestra, conferência apologética, escatológica. Estamos à inteira disposição. Eu sou o coordenador do núcleo lá do SBL de São Miguel Paulista. Quer estudar teologia? Mora em São Miguel? Por favor, vem estudar no Seminário Batista Livre do meu querido amigo pastor Jamierson. Eu sou o coordenador do polo, sou professor também em outros polos e agências missionárias. Que Deus abençoe. Obrigado, muito obrigado, reverendo pastor Joaquim. Pastor Luciano, suas considerações finais? Muito bem, eu quero agradecer mais uma vez à produção da Rádio Mais FM pelo convite, dizer que foi um prazer estar aqui, uma grande honra. Quero agradecer aos pastores da mesa, aprendo muito quando estou sentado com vocês. Na minha opinião, para finalizar a minha fala, na minha opinião, eu sigo conforme está escrito no texto de Salmo 139, versículo 16, que vai dizer: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Ou seja, já existe sim uma determinação de Deus. A nossa morte, ela já tem uma data marcada, e quem sabe essa data é apenas Deus. Então os nossos dias estão contados perante Ele. Quero agradecer o convite, quero deixar também os meus contatos. Eu sou pastor e também responsável por um instituto, o Instituto Viver na Bênção, que atualmente realiza
quatro grandes missões. Uma delas na Vila Brasilândia, que é o local onde eu sou pastor. Nós ajudamos dezenas de famílias em necessidade. Temos também uma casa de recuperação para dependentes químicos. Inclusive, se você precisa de ajuda com dependência química, entre em contato comigo. Meu número de WhatsApp é 011 São Paulo 964242661, conforme está aparecendo aqui na tela. 964242661, ou então pelo meu Instagram, que é o @Luciana Escala. Temos uma missão na África, em Moçambique, e também uma missão muito grande aqui em São Paulo, que nós ajudamos moradores em situação de rua. Se você pode ser um parceiro, o Pix do projeto está aqui embaixo, é o 17 668 756 0001-06. Qualquer valor será muito bem-vindo. 17 668 756 0001-06, em nome do Instituto Viver na Bênção. Pastor Calixto, obrigado mais uma vez. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Pastor Jal, suas considerações finais, querido. Pastor Calixto, obrigado pela oportunidade. Nani, Rafa, toda a galera da produção. Foi um prazer imenso estar aqui nessa mesa hoje. Eu creio que todos puderam aproveitar bastante esse tempo aqui e aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Eu queria deixar aqui só um texto, 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz: por isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus deixa explícito qual que é a vontade dele é salvar, a vontade dele não é matar. Então, se arrependam, é o que dá escrito lá em Atos 17:30, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então é possível nós termos uma transformação de vida, porque a vontade de Deus é essa, é dar vida para nós. Gostaria de mandar um beijo para minha esposa, Elisa, meus 5 filhos, Kevin, Gabriel, Jonathan, Maria Júlia e José Henrique. E mandar um beijo também para a igreja que eu pastoreio, a igreja Comunhão Rara em Itapevi, que está lá no bairro do Engenheiro Cardoso, na rua Rosângela Mariana Lima, 504, cultos às quartas-feiras e aos domingos. E também quero aproveitar a oportunidade para convidar você, que mora na região ali de São Roque, Vargem Grande, Cotia, a estar conosco no aniversário de 19 anos do nosso ministério, ali na nossa igreja sede em São Roque. Agradecer também ao Bispo Samuel Ferreira, que tem proporcionado aí esse espaço para nós estarmos debatendo ideias, e foi um tempo muito legal e bacana. Eu agradeço a todos. Muito obrigado, pastor querido, reverendo Amaury, suas considerações finais. Vamos agradecer aqui a Deus a boa oportunidade de conversar com irmãos, né? E irmãos aqui abençoados, apesar da divergência de pensamento, né? A leveza do ambiente, muito precioso conversar as diferentes ideias, mas estamos juntos diante da cruz de Cristo, né? E diante do propósito eterno de Deus através de nossas vidas. E meu desfecho aqui, né, do assunto, do tema, é entender que não há diferença entre permissão e vontade de Deus. Deus não permite nada que Ele não queira. Quando Deus permite algo, por mais duro que seja para nós, por mais desconfortável que seja para nós, nós acreditamos e confiamos plenamente na fidelidade, na bondade de Deus no final do dia. Que aconteça o que acontecer, aconteça a tragédia que acontecer, da forma que acontecer, façam os homens as escolhas que fizerem, sigam os caminhos que quiserem, no final do dia, Deus assentado no seu alto e sublime trono governa a história, e a história terá um desfecho onde nós, como povo de Deus, seremos abençoados e o nome de Deus será glorificado. Salmo 33, 8 diz: porque Ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios de seu coração por todas as gerações. Na nossa, no futuro, tudo está nas mãos, no controle e na vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, mesmo que dói hoje. Lá na frente, eu darei glória a Deus. E por isso eu vivo em paz hoje, porque eu confio no final que esse Deus dará a história. Reverendo, muito obrigado. Vamos à nossa enquete, o resultado da enquete da Mais FM.
Todas as mortes acontecem pela vontade de Deus. Gente do céu, a coisa ficou muito... E olha, tem um empate quase que técnico aí. 55% diz que... Não, 45% diz que sim. 55% diz que não. É um empate técnico pela primeira vez aqui. Amanhã tem mais debate. O tema de amanhã é: os demônios têm poder para curar. Amanhã eu tô de volta com você aqui em nome de Jesus. Agradecer a sua audiência, querido Bispo Samuel. Mando um beijo a todos vocês, aos debatedores, muito obrigado. Tchau, gente. Até amanhã. Fica aí na Mais FM. Acabamos de apresentar Debate Mais com Bispo Samuel Ferreira. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região.